Transmitir em direto. É isso que o pau quebra. Depois que você entra na plataforma aqui, é que você... Vamos lá. Um beijo, gostosa. Duda, tá valendo. Já estamos online. Você confere para mim, por favor, se por acaso... Não apareceu. Apareceu não? O áudio tá legal? Tá dando delay, não tá? Mas o delay, ele infelizmente vai acontecer. Por causa dessa questão de transmitir da plataforma, da gente para a plataforma e da plataforma para o Instagram. Isso aí a gente vai ter que conviver com. Muito boa noite, pessoal. Ué, Elias, já acabou de atender, nego? Tô vendo. Graças a Deus, tô vendo. O áudio tá legal? Dá para poder aumentar mais, se for o caso. Ah, não, então beleza. Então tá tudo certo. Pessoal, muito boa noite. Vamos chegando. A gente está fazendo alguns ajustes aqui. Muito bom ter todos e todas vocês. Já vi alguns meninos aqui hoje. Nesse segundo dia que vai ser realmente determinante, realmente um marco para tudo que a gente vai viver de agora para frente. Obrigado pelo tempo de vocês, mais uma vez. É sempre muito bom quando a gente se propõe a fazer qualquer coisa que seja e as pessoas acreditam em nós, as pessoas estão com a gente. Hoje a gente vai ter 3 momentos muito especiais. O primeiro deles, eu vou fazer a apresentação de caso, do caso clínico que eu prometi para vocês ontem. Primeiro, eu vou dar uma de blogueirinho agora, eu queria que vocês me dissessem aqui no chat. A Duda está aqui comigo, tá controlando tudo ali, porque eu definitivamente não dou conta de fazer isso. Eu queria que vocês dissessem como que foi a live de ontem para vocês, o que vocês conseguiram tirar de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente fez, da experiência que a Dai dividiu com a gente, de tudo que ela acabou passando. Vocês me contam aí no chat, por favor? Isso, Keila, acabei de aumentar aqui agora, tomara que dê um up. Me fala se melhorou, por favor, me diz aí, por favor, se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Que eu ainda tenho um ganhozinho para poder colocar aqui na câmera. Vocês me contam? Vamos dividir como que foi ontem? Boa noite, Flávia Mendanha. Como vai você, minha querida? Daqui a pouco nos falamos. Melhorou? Delay? Sim. Não melhorou, Leandra? Então, deixa eu ver se eu consigo regularizar isso aqui. Meu microfone está... Como é que está o volume dele? Controle por voz geral. Microfone. Está ativo. Vocês conseguem da forma que está aí agora? Melhorou um pouco, Duda? Aqui, ó, o pessoal falou que melhorou, ficou muito bom. Que tá tranquilo agora. Super bem. Pessoal, então vamos lá. Se por acaso não estiver legal, olha que massa que a Samara falou aqui agora. Achei ótimo, principalmente os conhecimentos que eu não tinha. Inclusive por causa da live de ontem que decidi entrar nessa jornada. Muito bom, que coisa boa. Fico feliz, Samara, muito, muito. Bom ter você com a gente. Como eu estava dizendo, nós hoje vamos viver 3 momentos muito diferentes um do outro. No primeiro eu vou fazer a apresentação do caso clínico. No segundo momento, nós vamos passar para uma convidada extremamente especial, uma pessoa que tenha sido talvez a primeira pessoa com quem eu dividi em consultório as experiências que a gente está trocando ideia aqui nesses dias, que é a Flávia Mendanha, uma pessoa conhecida de vocês, uma amiga muito querida, e que teve uma experiência fantástica na vida dela e que, sem dúvida, vai agregar muito ao que a gente tem para fazer hoje. No terceiro momento, terceiro e último momento, e não menos importante, eu vou apresentar quais são as condições e tudo que as pessoas que aderirem vão ter por estarem com a gente na imersão, Reacenda. Então vamos lá, sem mais delongas,
eu quero passar a apresentar para vocês. Hoje a gente está super chique, hoje a gente tem a apresentação com material do estudo do caso clínico. Queria que vocês prestassem muita atenção, eu vou resumir o caso clínico, até porque a gente não tome muito tempo, não seja aquela coisa muito extensa, mas eu queria que mais uma vez vocês me dissessem se estão vendo bem e ouvindo bem o que eu estou projetando aqui. Tem uma tela, vocês me contam, por favor? Vamos lá. Caso clínico, esse caso, é importante dizer que ele vem para poder ilustrar tudo aquilo que nós falamos ontem, tudo aquilo que a gente conversou ontem, ainda que de maneira breve, de maneira superficial com a Daiane, mas exatamente pela intenção de explicitar, de trazer para vocês a simplicidade que algumas atitudes têm e o reflexo positivo que elas têm na vida de vocês, é que eu resolvi trazer esse caso, que é um dos muitos, felizmente, um dos muitos que eu tenho no consultório, um dos muitos que eu tive a oportunidade de conduzir e de ter com as pessoas com quem eu me dividi. A pessoa que foi alvo desse caso clínico, ela está com a gente aqui hoje, eu vi que ela já entrou, ela sabe que nós vamos falar, mas eu, obviamente, por ética e por uma série de outras questões, vou omitir o nome dela. Nós vamos chamá-la gentilmente de Marina. Ela é uma pessoa de 42 anos, uma mulher, ela trabalha como servidora pública, casada há 16 anos e ela tem 3 filhos. Os filhos têm 16 anos de idade, 14 anos de idade e 11 anos de idade. A mais novinha, eu confesso que eu preciso confirmar a idade, mas os 2 primeiros, sem dúvida nenhuma. E ela procurou um serviço de psicologia porque ela estava se sentindo ansiosa e ela estava descontando essa ansiedade na comida. Ela fala que ela estava sentindo uma fadiga e desânimo intensos e a falta de atividades para fazer, a falta de energia para poder fazer atividades básicas, coisas assim, triviais do dia a dia. E aí tem uma fala dela que é muito emblemática, que é muito importante, que é: eu como mesmo sem ter fome e parece que se eu não estiver mastigando, não estou feliz. É uma neura. Olha só o estado que essa mulher estava e a quantidade de coisas que estavam acontecendo na vida dela. Ainda tem mais. Vamos lá, porque ainda tem mais coisa para a gente ver. O sono dela estava desregulado, ela acordava várias vezes durante a noite, a memória e a atenção dela estavam muito ruins, ela estava sofrendo de exaustão física. E tem uma coisa que eu queria dividir com vocês, mas não vai dar para ser hoje, que é quando um ente, ele passa a não ver sentido na vida e as causas psíquicas estão aparentemente resolvidas, sem dúvida tem alguma coisa de ordem fisiológica acontecendo. E ela fala o seguinte: tá faltando algo na minha vida, Suleiman, eu não sei te dizer o que é. O que eu sei é, eu sou uma mulher muito diferente de um tempo curto da minha vida para cá, e eu não sei te dizer o que foi que aconteceu, as coisas não mudaram de maneira muito drástica e tal. E aí o cabelo dela estava caindo, já tinha regiões, inclusive, que ela me mostrou, em que já não tinha cobertura no couro, no couro cabeludo, parecendo aquelas regiões com psoríase. Eu perguntei, obviamente, na anamnese, quando é que isso começou a acontecer, e ela não soube precisar a data. Ela disse que não possui vícios e procura ter hábitos saudáveis. Esses hábitos saudáveis fazer uma comida mais gostosa para o filho, ter momentos de lazer com eles, tal. E, coincidente e positivamente, essa paciente, ela tinha passado por uma consulta com uma ginecologista aqui da cidade mesmo, aqui de Itabirito, onde a gente está, e ela tinha feito exame de sangue há menos de 3 meses. E aí, prestem atenção no que vem de agora para frente. Os exames hematológicos dessa paciente, a B12 dela a 180, a 25-hidroxivitamina D dela a 14,6, a ferritina em 32,7 e a homocisteína em 16,9. O que significa isso? A B12 é um dos itens talvez mais fundamentais para a manutenção do humor, da estabilidade emocional, de tudo que diz respeito, e obviamente ela contribui também com a questão de produção de hemácias, a questão energética do corpo, tudo tem muito a ver com a B12. A 25-hidroxivitamina D, a famosa vitamina D, que no final das contas é um hormônio, mas a gente não se dá conta disso, está em 14,6. Queridas, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Esses itens aqui, 180, 14,6, 32,7 e 16,9, cada um com os seus itens, eles estão abaixo até do valor de referência. O que significa dizer isso? A gente está olhando aqui, não é um valor de, deixa eu pegar o meu hemograma, deixa eu pegar o meu exame de sangue e ver se no exame de sangue tá tudo bem,
Porque lá está dizendo que a minha vitamina B12 ela pode estar entre 197 e 850. O mínimo para uma pessoa ter saúde mental, saúde psíquica e saúde fisiológica para a vitamina B12 é um índice entre 650 e 700. Abaixo disso, a pessoa vai começar a ter comprometimentos. Se ela tiver qualquer tipo de outra deficiência, qualquer outro tipo de déficit, seja ele nutricional, seja ele hormonal, vitamínico, essa pessoa vai começar a ter indícios de que ela está precisando repor. Então, por favor, não acreditem que valor de referência laboratorial serve para mensurar, serve para medir saúde mental, porque definitivamente não. A 25-hidroxivitamina D, ela está em 14,6. Para vocês terem uma ideia, o valor de referência da vitamina D laboratorial é 20. Acima de 20, a pessoa é considerada sem deficiência. Acima de 30, ela é considerada uma pessoa normal. A nossa paciente, a Marina, ela está abaixo até do valor de referência de laboratório. E qual é o valor ideal da vitamina D para a saúde mental? No mínimo 70. Existem pesquisadores, existem pessoas que trabalham com valor de no mínimo 90, porque abaixo disso a pessoa começa a ter comprometimento de percepção, atenção, foco, fadiga, tudo isso comprometido. A ferritina, o que é a ferritina? Ferritina é quanto do elemento, vocês lembram da Dai falando ontem, na live, que a gente precisa ter saúde mitocondrial? O que é essa famosa saúde mitocondrial? É quanto de energia a nossa célula está conseguindo produzir a partir dos elementos, a partir dos precursores que ela tem no nosso corpo. E a ferritina é talvez um dos mais fundamentais dele. A ferritina, o nível ideal para nós termos a ferritina no nosso corpo, que é a quantidade do elemento ferro que nós temos dentro da nossa célula, é no mínimo, brincando, para começar o game, 80. Essa pessoa está em 32,7. A Marina está em 32,7. Sabe o que acontece com uma pessoa assim? Ela não tem ânimo para nada, ela não tem força para nada, ela levanta arrastada. É aquele tipo de gente que fica abrindo boca de sono o dia inteiro, que não tem condição de fazer nada da vida porque ela não tem força. E a homocisteína, o último dos itens que estão aqui para a gente poder verificar. Homocisteína é um dos indicadores, das mensurações que a gente pode fazer no exame hematológico, que diz o quanto o corpo daquela pessoa está inflamado. Qual é o nível ótimo para a homocisteína num corpo normal? Entre 2 e 7. Valor de referência. Olha enquanto a nossa paciente, a nossa amiga Marina está em 16,9. Significa dizer que o corpo dela está num nível de inflamação simplesmente absurdo. Absurdo. Eu não tinha outros itens como ferro sérico, como magnésio, como tantos outros itens, tipo zinco, tipo cálcio, para poder saber como é que está o corpo dela. PTH, que é o hormônio da paratireoide, não tem o índice de tireoide dela, mas só por esses itens aqui, a gente já consegue ver que parte daquelas reclamações da Marina tem justificativa. Mas, eu disse, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que a gente está falando aqui, porque a primeira queixa dela, vocês se lembram qual era, não lembram? Ela está reclamando de compulsão alimentar. Vamos para frente, que eu tenho mais coisa para dividir com vocês. Qual é a minha conduta clínica nesse caso? Qual foi a minha conduta clínica? Eu prescrevi os suplementos que ela precisava para poder ter o valor hematológico ideal reestabelecido, e aí a gente corrige isso primeiro com uma dose que é uma dose aumentada, e depois a gente pega esses valores e traz para um valor que é o valor de manutenção. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muita gente comprando suplemento em farmácia, e aí o suplemento de farmácia está escrito lá assim, 900 mg de magnésio de malato. Quando você pega o rótulo daquele item para poder verificar, magnésio mesmo ali naquele item, o item elementar, tem 150 mg. Gente, 150 mg de magnésio não faz nada por ninguém. Você pega a vitamina D, por exemplo. A vitamina D aqui nesse polivitamínico, ela está assim, assim, assado. Quando você vai ver, você tem 1000 unidades diárias, 1000 unidades internacionais concentradas ali naquele polivitamínico. Sabe o que isso vai fazer pelo seu corpo? Nada. Nem criança até 9 anos de idade toma um polivitamínico, toma uma dose tão baixa de vitamina D. E assim vai. Por quê? Por que eu estou contraindicando, ou por que eu estou falando essas questões acerca de polivitamínicos? Primeiro, porque o melhor item para você suplementar, o melhor item para você tomar, sabe qual é? Aquele que está faltando no seu corpo. Então,
déficit nunca deve ser tolerado. Porém, há uma forma certa, uma forma correta, uma forma ótima de fazer isso, e a forma ótima é dosando esses itens no seu sangue, sempre que for possível, porque tem o exame de cortisol, por exemplo, que a gente faz a partir da saliva, para saber o nosso nível de estresse e tantas outras possibilidades que o cortisol oferece. Mas a minha conduta nesse caso foi, 60 dias depois nós a reavaliamos. Nesse intervalo de tempo, ela no tratamento terapêutico, no processo terapêutico, uma vez a cada 15 dias, porque a gente precisava verificar. E aí, presta atenção que eu coloquei isso aqui em vermelho para nós nos atentarmos. A minha segunda indicação para ela foi, Marina, você precisa fazer uma atividade física. E a atividade física que eu recomendo para você é uma caminhada e musculação. O que ela disse? Falou, Suleimar, eu não tenho a menor chance de fazer caminhada e musculação, porque o meu tempo do dia está completamente tomado. Eu não tenho tempo para me exercitar, você sabe por quê? No meu horário de almoço, que é de 1 hora, ela mudou de horário no trabalho, no meu horário de almoço eu tenho que sair correndo do trabalho, pegar minha filha, levar para a escola, voltar e eu almoço em alguma coisa perto de 10 minutos. Prestem muita atenção que esse dado ele é muito relevante para o que a gente vai fazer aqui. E aí, qual foi a ideia? A prescrição de suplementos foi feita da forma que eu imaginei. A gente realmente resolveu todas aquelas questões que estavam atrapalhando a questão do sono, a questão da fadiga, a questão do desânimo, a questão do pertencer, do se sentir como alguém de fato importante, mas esse dado, essa informação do eu não consigo almoçar em mais de 10 minutos foi fundamental para tudo que eu fiz a partir daí. E eu vou explicar para vocês por quê. Existem 4 perfis que a gente precisa considerar para dizer que uma pessoa tem ou não compulsão alimentar. E aí a pergunta aqui é uma pergunta não retórica, uma pergunta realmente sugestiva. Você tem fome de quê? Porque são 4 tipos de fome que a gente pode apresentar e para cada uma delas, uma conduta completamente diferente. Vamos lá conhecer quais são elas? A primeira delas é a conduta do cérebro faminto. O que acontece nesse caso? Os neurotransmissores desse cérebro, eles estão em alguma medida prejudicados. Essa pessoa ela tem neuroreceptores, ela está prejudicada em relação a neuroreceptores e ela não consegue sentir a saciedade que a comida proporciona uma vez que ela chega ao organismo. O que significa isso? Por mais que essa pessoa coma, ela tem alguma questão fisiobiológica que não deixa o cérebro, os neurotransmissores do cérebro dela, perceberem que aquela comida está fazendo bem e que ela pode ficar saciada. Tá claro até aqui? Vamos para o segundo. O segundo é o chamado intestino esfomeado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é achismo da cabeça do Suleimar, não. Existem estudos que falam sobre esses 4 perfis e falam também sobre 3 perfis, eu posso dividir isso com vocês depois no grupo, ou em qualquer lugar que seja, 3 perfis de atendimento à fome, o desejo de comer e a saciedade. Esses 3 itens são os itens que a gente considera para qual manobra, para qual terapêutica a gente vai usar para poder cuidar de cada uma dessas pessoas. Quem são aqueles que têm o intestino esfomeado? São as pessoas que sentem saciedade reduzida por questões estomacais ou intestinais. Quem é essa pessoa? A comida entra no estômago dela, passa por todo o processo digestório, boca, laringe, faringe, chega no estômago, o suco gástrico começa a agir, mas a comida sai muito rápido. Isso pode ter tanto motivos fisiológicos, tanto motivos físicos, quanto motivos também metabólicos, e a gente vai ver isso para frente. O terceiro tipo de pessoas é a pessoa que se alimenta de maneira hedônica. A pessoa se alimenta para ter prazer, aquilo que a gente nomeia como alimentação emocional. O comportamento alimentar dessa pessoa tem a ver com a emoção que ela está sentindo nesse momento, a sensação que ela tem no momento, e o fato de querer, a partir da dopamina e da endorfina, que a ingestão alimentar causa, ela quer resolver a questão dela a partir de colocar o mundo exterior para dentro. É o tipo mais comum, quando a gente vê pessoas falando de compulsão, principalmente a compulsão psicológica, o tipo mais comum, quase sempre, é esse aqui da alimentação emocional. Tem uma coisa para ser dita sobre isso, que é muito importante da gente ponderar, que é a seguinte. Uma pessoa em real compulsão, ela não escolhe o que ela come, ela só manda para dentro. Não tem a ver com prazer. Então esses 4 perfis aqui,
eles vêm até para desmistificar essa questão de que a pessoa está compulsiva. Não, na maioria das vezes, e a gente vai ver, a gente está vendo aqui a causa de cada um deles, na maioria das vezes o que a pessoa tem é uma disfunção metabólica, uma disfunção hormonal, uma disfunção fisiológica, e ela acaba atribuindo isso a um processo compulsivo. Repito, um compulsivo, ele come qualquer coisa, ele não seleciona o alimento, porque o prazer dele não está em ter uma comida, por exemplo, o açúcar, qualquer coisa do tipo. O prazer dele ou a necessidade dele é colocar o mundo para dentro. E o último tipo é o tipo que tem a combustão lenta. Por quê? Essa pessoa, ela tem uma queima calórica que quando você pega o corpo que ela tem, a massa que ela tem, o sexo, a demanda diária, a quantidade que ela está comendo não é suficiente para poder atender ao gasto energético de repouso. Ou seja, o corpo dela parado está gastando mais energia do que ela consegue com os alimentos. Esse tipo de gente é aquele tipo de pessoa que come muito menos, que vai tentando fazer uma dieta, vai tentando fazer aquilo que a gente está nomeando aqui como uma reeducação, mas acaba comendo menos do que o próprio corpo precisa. E aí, por que eu digo para vocês que esse caso clínico ele foi muito curioso e muito positivo? Porque a nossa paciente, a Marina, ela em alguma medida poderia se encaixar em qualquer um desses itens aqui. Só que à medida que a gente vai conversando, a gente descobre o seguinte: a Marina não pode ser encaixada em qualquer um desses aqui, e eu vou dizer para vocês o porquê. A Marina tem o que a gente pode chamar de intestino esfomeado, que é o segundo perfil alimentar. Por que isso? Percebam, a Marina disse para mim que ela come, ela se alimenta, ela almoça em 10 minutos. Vamos lá, para uma pessoa adulta, para uma pessoa em fase, para uma pessoa que tem aquele momento metabólico, que precisa de ter energia, precisa conseguir energia depreendida dos alimentos, precisa fazer tudo. Vocês acham que em 10 minutos a Marina consegue comer de maneira tal, com a qualidade tal, que ela ofereça para o organismo dela a oportunidade de palatar aquilo ali, fazer com que as enzimas digestivas que já estão na nossa boca comecem a agir naquele alimento, que ela produza a pasta que o alimento precisa virar para chegar no nosso estômago e ser digerido da forma que precisa? Por quê? O processo digestivo, ele incorre no quê? Ele implica no quê? Nós temos um suco gástrico, esse suco gástrico ele entra em contato com o alimento, e é esse suco gástrico que degrada e faz com que seja separado aquilo que é improdutivo, aquilo que é inservível, que vira fezes e vira urina, e a parede do nosso estômago absorve todo o restante, que é o que vai nos nutrir, que é o que vai nos fazer bem. 10 minutos é tempo suficiente para uma mulher com essa rotina de cuidar de 3 filhos, levar a filha na escola nessa correria, trabalhar um dia inteiro. Será que 10 minutos é tempo suficiente para ela poder se alimentar da forma que ela precisava? Definitivamente não. Aí presta atenção no motivo real do que estava acontecendo e que a Marina estava nomeando como compulsão. Ela se alimentava, como eu já disse, em 10 minutos e ela ainda consumia líquidos gelados durante o almoço. Deixa eu contar para vocês qual foi a virada de chave nesse caso. Falei, Marina, deixa eu te fazer uma pergunta com todo o respeito do mundo. Você arrota muito? Ela falou, muito. Eu falei, você solta muito pum? Ela falou assim, muito. Eu falei, pronto, então tá resolvido. Queridas, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. A Marina, na realidade, não quebrava o alimento na proporção que precisava no primeiro estágio da nossa digestão, que é a mastigação. A Marina simplesmente bebia aquela comida e deixava para o estômago dela a responsabilidade de fazer todo o restante do processo digestivo. E sabe o que acontecia? Como ela tinha uma questão metabólica, esse alimento passava muito rápido, ela não se sentia saciada, porque de fato ela não estava sendo nutrida e ela precisava cada vez comer mais e mais e mais. Só que olha que coisa interessante. Além disso, ela também consumia líquido gelado durante esse processo do almoço. 10 minutos para poder comer, tomar um suco ou tomar um refrigerante, escovar os dentes e sair igual uma doida de novo para o trabalho. Será que isso é razoável para a saúde? E aí ela diz o seguinte, Sleimar, eu me habituei tanto a viver nessa correria que à noite, quando eu estava em casa e não precisava correr, eu também me alimentava dessa forma. Gente, está explicado o motivo da compulsão dela. Então, quando a gente pega uma pessoa
em idade metabólica. A Dai falou sobre isso ontem, né? Não preservado, ou seja, uma pessoa que não se preserva, uma pessoa que não se cuida, que não... E percebam, o momento em que ela passa a ter esse problema, que ela estava nomeando como uma compulsão, é exatamente o momento em que ela muda de trabalho. Por quê? Porque até então ela conseguia ficar na parte da manhã em casa com a filha, saía para poder levar a filha para a escola, conseguia almoçar tanto ela quanto a filha, e ficava tudo bem. Quando ela passa a trabalhar também na parte da manhã, ela acaba tendo esse problema e desencadeia uma série de outras questões. Por quê? Ela tinha direto e reto, ela tinha refluxo, ela arrotava muito, como a comida não era completamente degradada, como a comida não era completamente fragmentada, e o suco gástrico não conseguia fazer o trabalho dele no tempo que ele tinha, essa comida acabava indo em pedaços para as fezes, acabava ficando presa no duodeno, numa série de outros itens do sistema digestório, e fazia com que ela sentisse todos esses incômodos. Além de o fato de tomar líquidos gelados fazia com que o suco gástrico dela fosse diluído, ele perdesse a acidez que ele precisava e ele também baixasse de temperatura. O que fazia o corpo dela gastar uma energia absurda para se recuperar, para produzir mais suco gástrico, para fazer com que ela conseguisse chegar ao suco gástrico no mesmo nível de acidez que fosse suficiente, que é necessário para poder degradar os alimentos e extrair deles os nutrientes que eles precisam. E outra coisa, para poder restabelecer a temperatura, porque senão o suco gástrico também não funciona. Imagina bem a quantidade de coisas que estavam acontecendo, porque a nossa amiga Marina estava mastigando de maneira errada, se alimentando de maneira errada. Qual foi a solução do caso? E volto a dizer, ela já não tinha mais todas aquelas deficiências nutricionais, ela já não tinha nada disso. Mas o hábito dela não mudou. A forma dela se comportar não mudou. Então, quando foi a virada de chave para a Marina? Quando ela passou a mastigar a refeição de maneira correta, tem pesquisadores, tem especialistas que dizem que entre 36 e 40 vezes você consegue criar um bolo alimentar que vai descer você vai ter um processo de deglutição daquilo, que vai chegar no seu estômago e vai permitir que aquela comida seja processada e metabolizada. Tem uma frase que eu acho muito interessante que é: você é aquilo que você come. E não, definitivamente não. Sabe por quê? Você pode ser uma Marina na vida, que come muita coisa, come até alimentos muito saudáveis, mas não se oferece a oportunidade de mastigar bem, de ter uma boa digestão, então você não é o que você come. Você é o que você absorve do ponto de vista nutricional desses alimentos que você está comendo, que você está ingerindo. Então, depois que ela passou a mastigar do jeito que precisava, e ela diminuiu, ela nem parou, ela diminuiu a quantidade de refrigerante de suco gelado que ela tomava junto com a refeição, ela entrou em remissão completa daquilo que a gente podia nomear como compulsão alimentar. Queridas, é simples. Hábitos simples fazem com que a gente recobre a nossa qualidade de vida. Um ritmo circadiano bem estabelecido. O que é o ritmo circadiano bem estabelecido? É você acordar e, ao invés de passar a mão no seu telefone, olhar primeiro para o sol. Porque a quantidade de lumens que existem no sol, eles entram e fazem o seu cortisol entrar em produção para que você tenha, naturalmente, a energia que você precisa para conduzir o seu dia. Mas o que a gente normalmente faz? A gente acorda, liga a internet do telefone, já vai olhando um monte de coisa, aquela luz azul penetra no olhar da gente, penetra nas vistas, na retina da gente, e diz pra gente o seguinte: pronto, agora eu tenho que ir lá tomar um cafezinho, porque sem ele eu não tenho energia para o dia. O seu corpo é suficientemente capaz de produzir toda a energia que você precisa se você seguir hábitos simples, como acordar pela manhã e abrir a janela do seu quarto. Só para vocês terem uma ideia, são 160 mil lumens que a luz do sol proporciona. Sabe quantos lumens a luz que a gente usa na nossa casa proporciona? Entre 800 e 1.200. Significa dizer que luz artificial nenhuma é capaz de colocar o seu cortisol para poder trabalhar por você e a seu favor da forma que ele precisa. Hábitos simples transformam a nossa realidade. Assim como aconteceu com a Marina. Sabe o que eu fiz depois disso? Marina, vai com Deus, sua demanda está completamente resolvida. Foi um caso de aproximadamente 1 mês e 10 dias no consultório. Por quê?
porque ela continuou tomando as vitaminas, os minerais e tudo que eu prescrevi para ela nos 60 dias. Logo de cara, ela teve uma melhora muito expressiva e isso aqui a gente conseguiu recobrar, a gente conseguiu melhorar de maneira muito rápida, de maneira quase instantânea, quando eu percebi essa questão do perfil alimentar que ela tinha e por que tudo estava acontecendo. E isso pode acontecer com você. É esse o olhar que a gente quer ter aqui na Reacenda, é esse o olhar que a gente quer debruçar sobre você, para te apresentar o seguinte: a vida pode ser simples e ela pode ser muito prazerosa. Tudo bem? Vamos para a próxima parte do nosso encontro? Eu agora quero dividir com vocês, e para não ficar só na minha impressão, só na minha fala, isso que a gente está conversando aqui, eu quero trazer para dividir alguns momentos com vocês aqui uma pessoa que eu já comecei a falar dela lá no começo, Flávia Mendanha, uma amiga, eu não sei se ela já está a postos, deixa eu ver aqui. Flavinha, preciso de você, minha querida. Acredito que daqui a pouco ela entre, mas Flávia foi uma das primeiras pessoas, eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a estudar a questão suplementar, quando eu comecei a estudar tudo que hoje a gente está dividindo aqui, e eu falo com algum nível de propriedade, Flávia foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre coenzima Q10, que é um suplemento simplesmente fantástico, que faz com que a gente tenha muita energia, é um suplemento que você pode tomar para todo o restante dos seus dias e não vai te fazer mal nenhum. Então, ela foi uma das primeiras pessoas, talvez a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso no consultório, e ela tem uma experiência para partilhar com a gente. Será que ela está por aqui? Deixa eu ver se ela me mandou alguma coisa aqui no WhatsApp, porque ela ainda não está aparecendo. Onde está a Flávia? Ela está aí no grupo, Duda? Pede para ela sair, entrar de novo, que vai aparecer pedir para participar. Não, ela tá aqui a partir do link que eu mandei para ela. O link saiu? Então pede ela para fazer exatamente a mesma coisa, para ela entrar lá na página e revalidar o link, fazer o link de novo, e aí ela me manda aqui e eu coloco para a gente poder entrar. O mesmo procedimento que ela fez. Entrar, pedir para habilitar a câmera. Gente, enquanto a Flávia vai fazendo esse procedimento, e eu já estou com ela aqui no WhatsApp, eu quero reforçar para vocês tudo que nós falamos ontem. Mulheres são aquelas que de fato conseguem resultados, sabe por quê? Porque fazem. Aí sabe o quê? Qual é um dos grandes problemas nos quais a gente incorre? No qual a gente incorre? Se eu tivesse aqui falando para vocês que era necessário fazer um negócio muito difícil, fazer uma coisa muito complicada, bater cabeça e ter que nadar, fazer... São coisas muito simples, aquelas que a gente precisa fazer para poder ter saúde e experienciar a saúde da forma que a gente pode e merece. A Flávia já me mandou o link aqui, eu preciso de 2 segundos para poder atualizá-lo e colocá-la para ela poder conversar com a gente. Flávia tem uma realidade de vida, de uma transformação muito bacana. Eu não vou me atrever a falar por ela, porque senão vai dar a impressão de que eu estou querendo me antecipar. E não é essa a proposta, não é essa a intenção. Deixa eu entrar aqui e pegar o link. Já te enviei. Ótimo, Flavinha. Copiar link. Vamos lá. Guardar link como? Saída de transmissão geral, vamos lá. Você. Agora vai. Ok. Aplica. Em 5 segundos ela vai estar com a gente. Flávia, minha querida, você está aparecendo para todo mundo nesse momento. Você está me vendo bem, me ouvindo bem? Delay que a gente tem até a mensagem chegar nela. Flávia? Olá! Boa noite! Tá ouvindo agora? Eu estou. Vocês estão? Sim, agora eu tô.
Deu, Duda? Beleza. Massa, que bom. Agora tá dando para ouvir. Eu tô te ouvindo. Que bom. Então vamos lá. Se apresenta para o pessoal e conta pra gente como que foi essa trajetória de Eu tô te transformação. ouvindo. Viu? Sim. Foi. Tá me ouvindo, Si? Eu tô, mas parece que o pessoal não. Sim. Parece que tá com atraso. É, tá com delay. Ah, que pena. Oi, Silemar. Tá ouvindo? Oi, Silemar. Eu tô te ouvindo, Flávio, mas a gente tá com um delay muito grande. A comunicação com a gente parece que não tá, Oi? né, parece que, eu não sei se é a rede, eu não sei se é a Ah, caiu. Caiu. É, mas aí eu vou ter que cancelar. Aí eu vou ter que fechar aqui. Ah, que pena que não vai dar pra Flávia falar. Derrubar e voltar? Você acha? Gente, olha só. A Duda está sugerindo aqui que eu interrompa esse momento. Eu também queria muito. Eu queria muito que a gente ouvisse o testemunho da Flávia, sabe? Muito, mas muito mesmo. Porque eu tenho certeza que ele vai agregar muito, ele vai ajudar muito a todos vocês. Então vamos combinar que a gente vai sair e a gente vai voltar agora? Pode ser? Vamos lá, um abraço. 5 segundos nós estamos de volta.